Olá, muito bom dia. Aqui eu sou o Fábio Fernandes. Bem-vindo ao canal Fábio Fernandes Teologia. Todos os que estão a ouvirem pela primeira vez, os primeiros subscritos, bem como também agradecer a vocês pela vossa colaboração no canal. Então, vamos hoje falar sobre depressão, como eu vos tinha combinado na terça-feira. Terça-feira é o dia da depressão, para vos falar, e depressão é muito sério, não é leve, não é uma frescura, como os brasileiros dizem, ou uma coisa mesquinha ou psicológica apenas. Pode ser, como eu vos disse no último vídeo, pode ser simplesmente ausência de químicos ao longo do tempo, devido à pressão, devido a pressão no trabalho, devido à pressão na igreja, a perseguições, entre outros, poderá causar num ser humano. Pode ser boa quando ela gera maturidade e nós saímos da nossa zona de conforto, a zona de isolamento. Quando nós lutamos contra a depressão, a luta contra a depressão é nada mais e nada menos quando saímos da zona de isolamento e passamos a ter uma vida social, embora que nós não queremos, embora que essa não é a nossa vontade, porque estamos deprimidos, mas nós, mesmo assim, vamos fazer atividades que nos dão prazer e vamos estar com outros seres humanos em contacto, porque afinal o ser humano é um ser social também. E foi isso que Deus nos criou, como a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, não é bom que o homem esteja só, ou seja, solitário. Então a depressão gera solidão? Sim. Mas agora hoje vou falar de acordo com a tua saúde. É um site em Portugal que fala sobre grávidas, outras patologias, inclusive a depressão. A depressão, segundo o Dr. Gonzalo Ramírez, clínico geral e psicólogo, ele fala os 11 principais sintomas da depressão e é isso que eu vos quero passar. Então, quais são os sintomas da depressão? O que é que a depressão leva-me? Qual é o caminho que a depressão quer que eu leve para eu deixar-me afundar? Então, uma delas eu vou falar e uma delas é a sensação de vazio ou tristeza. Muitas vezes a ausência de Deus gera depressão. Porque o vazio que há dentro de nós é o tamanho de Deus. E vou falar o segundo. O segundo é a falta de vontade para realizar atividades que davam prazer. Atividades como, no meu caso, jogar PlayStation, jogar computador. Ou então, por exemplo, fazer exercício físico, ir ao ginásio, uma atividade que dava prazer. Por exemplo, beber um café com os amigos, ou passear com os amigos, ir ao cinema. Então, porque a depressão, como vos disse, gera isolamento. E quando tu sais da zona de isolamento e lutas contra isso, e vais fazer atividades que dão-te prazer, tu lutas contra a depressão. Então há um posicionamento a tomar contra a depressão. Ok? A depressão não é a solução para a tua vida. Não te esqueças. Eu tenho de lutar contra a depressão. E se eu não conseguir, mesmo assim, eu choro por tudo e por nada, que é o caso, que é a sensação de vazio ou tristeza. E mesmo sendo cristão, sou cristão, leio a Bíblia todos os dias, meus amigos e minhas amigas, pode ser a ausência de químicos e vocês têm que tomar suplementos medicados pelo vosso médico clínico ou psicólogo. Falta de energia e cansaço constante. É muito também a falta de energia, o cansaço constante é muito comum. Porque vocês estão a alimentar com algo negativo e isso vai-vos perder energia. E isso vai-vos perder calorias e vai fazer com que vocês não tenham vontade de fazer nada. Então parece que vocês fizeram uma semana todos os dias de exercício físico. É a mesma coisa. A depressão faz com que moléculas em nossas células venham morrendo dia a dia. Então tem uma reação fisiológica. Irritabilidade, as pessoas sentem-se muito irritadas, não têm paciência para nada. Dores e alterações do corpo, existe, por exemplo, pode ser mialgias, pode ter, por exemplo, dores no corpo, pode ser dores de gripe, até parece que ele está a sofrer uma gripe, mas não está, é depressão, gera, ou seja, reações fisiológicas, como vos disse. Problemas de sono, insónias, muitas vezes é comum quem tem depressão porque está a ocupar muitas vezes o seu pensamento num dado assunto ou num passado, num acontecimento passado que ainda não foi bem tratado, curado. Perda de apetite, a pessoa não tem vontade de comer, não tem vontade de comer, come por obrigação ou então nem come. Falta de concentração, a pessoa não tem concentração em nada, não se concentra, está sempre distraído porque os seus pensamentos levam ao seu passado, levam a coisas que estão maltratadas,
está sempre a pensar no mesmo. Pensamento de morte e suicídio. A pessoa está tão cansada de si, já está tão cansada da depressão, de estar tão no fundo da depressão que a pessoa, o que é que acontece? Tem pensamentos de morrer. Ela já não se valoriza mais, já não se estima mais e que só quer é acabar com a sua vida. E abuso de álcool e drogas. As pessoas, depois de terem pensamentos de suicídio e de morte, muitas vezes o que é que fazem? Ter pensamentos de toxicodependência, de drogas e abuso de álcool, ou seja, de tentar ocupar um vazio que só pode ser preenchido por Deus. A solução é Deus, mesmo para um cristão ou para um não cristão, e ele acaba por abusar no álcool e drogas para tentar preencher esse vazio, para tentar se alegrar e para tentar esquecer. Ou seja, ele tenta encontrar uma solução nas drogas e no álcool. E por fim, lentidão. A pessoa torna-se muito mais lenta nos seus movimentos, reação fisiológica, que é biomecânica. A pessoa não tem ou não tem vontade para fazer nada, a pessoa torna-se lenta, muito lenta e acaba por estar sempre, portanto, a fazer as coisas de forma desacelerada, da forma de uma atividade mental e motora mais lenta, e acontece por não ter tanta velocidade ou tanta agilidade, é o que eu queria dizer, agilidade e flexibilidade para fazer certas atividades, tarefas diárias no seu dia-a-dia. Isso vai prejudicar na sua organização, no dia-a-dia, na sua vida. Entenderam? Estes são os 11 sintomas segundo o Dr. Gonçalo Ramírez. Dr. Ramírez. Muito bem, o que é que então vamos agora falar sobre o que é que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, a teologia, né, diz sobre a depressão e sobre esses sintomas. Então vamos lá. Salmos 34, 17. Abram comigo. Salmos 34, 17. Eu vou ler. Os justos clamam, o Senhor ouve-os e os livra de todas as suas tribulações. Ou seja, significa que os justos em pensamentos e atos, segundo a palavra de Deus, também têm depressão? Sim, mas a depressão para o justo tem outra visão. A depressão serve para ele lutar, ele luta, porque tem um Deus maior do que a depressão, ele luta contra a depressão, e segundo, ele lutando contra a depressão, vence, e terceiro, ele ao vencer tem outra visão. A depressão serve para levar a outro nível mais alto espiritual, emocional, sentimental, psicológico e até a nível físico, concretizar-se no mundo natural o que Deus tem prometido para ele. Inclusive, Davi foi um exemplo deles, exemplo desses homens. Davi, inclusive o maior rei da monarquia israelense, ele mesmo falou, ele mesmo teve depressões. O rei Adonias, inclusive o Adonias, futuramente foi rei, seu filho o perseguiu. Saúl, antes dele ser rei, o perseguiu. Então, de tanta perseguição que ele sofreu, gerou uma depressão. Mas uma depressão profunda? Não, ele não se deixou afundar a depressão. Ele venceu a depressão, porque tinha outra visão quanto àquele problema. Que antigamente não havia palavra de depressão. Não se esqueçam, o hebraico antigo não tem essa palavra. Isaías 41:10. Abram comigo. Isaías 41:10. E diz: por isso não tema, pois estou contigo. Não tenhas medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É outra versão aqui, que está no meu computador. Deus segura-te com a mão vitoriosa. Ou seja, estás deprimido, estás triste, não tens vontade de fazer as atividades que te dá de prazer, por exemplo, tens insónias, ora, ajoelha-te que Deus é contigo. Não tenhas medo, não te assombres, porque Ele é o teu Deus e o teu Deus é maior do que a depressão. E 2 Samuel 22:29. Abram comigo, 2 Samuel 22, versículo 29. Capítulo 22, versículo 29, no livro 2 Samuel. E diz: tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me as trevas. Ou seja, estás no meio de trevas. O que é depressão? No meio do escuro. A pessoa quer se isolar, quer estar no escuro, não quer ver a luz do dia. Muitas vezes ele quer estar no meio da escuridão de trevas. Trevas significa escuro, ausência de luz.
Então, mesmo se eu estou no meio das trevas, no meio do escuro, no meio da depressão, eu não vejo nada, o Senhor ilumina. O Senhor, o que é que ilumina? Dá-me luz no meio da escuridão. O Senhor dá-me luz, ou seja, dá-me o que é a luz? É revelação sobre o que eu estou a passar. E por isso eu tenho outra visão e venço a depressão. É isso que eu tenho para hoje, meus amigos e minhas amigas. Se tu tens um amigo deprimido, alguém que se encontra em depressão, isolado, não quer ir à igreja, uma atividade que dava prazer, por exemplo, não quer estar em comunhão, quer-se ir embora, há vários sintomas. O Dr. Ramírez Gonzalez falou desses são sintomas na tua saúde. Podem ver, eu vou meter na descrição este site, que é tuasaude.com, sintomas de depressão, ok? E fala sobre o Dr. Gonzalo Ramírez, fala clínico geral e psicólogo. Ele fala sobre os 11 sintomas de depressão, que é muito importante até para vocês verem se tem um amigo ou não deprimido ou está com indícios de depressão. E qual é? Eu, por exemplo, Fábio, tenho essas fases da minha vida. É normal, só que eu não me deixo vencer pela depressão, porque eu tenho outra visão com Deus. Quando Deus está comigo, Ele ilumina, Ele revela-me e faz-me com que eu vença a depressão. É a diferença. Depressão pode ser bom, depende da tua visão. Essa é a mensagem que eu tenho para ti. Por isso, não te deixes vencer de depressão. Se tens um amigo, acorda-o, desperta-o. Não tenhas medo de ser, entre aspas, rígido para despertá-lo. Porque às vezes alguém deprimido precisa dessa palavra de ânimo, de motivação, mas uma palavra de confronto, como Deus também faz connosco. É verdade, Deus muitas vezes faz connosco para nos despertar a nossa alma, que está a querer ceder à depressão. Então, meus amigos e minhas amigas, façam isso. Partilhem este vídeo com alguém deprimido, subscrevam-se ou inscrevam-se, ativem o sininho, comentem e curtam. É isto que eu vos peço. É simples. Isto demora menos ou 1 minuto. Só apenas, tá? Um abraço. Gostei de estar com vocês mais uma vez. E todos os que estão pela primeira vez no canal, bem-vindos novamente a Fábio Fernandes Teologia. Mas antes de tudo, vamos acabar em orar. Ok? Então, ore comigo e vamos agradecer a Deus por estas palavras de ânimo e de motivação. Pai, obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor é Deus e nunca falha. Obrigado pelas suas palavras de ânimo e de motivação que estão escritas na tua palavra, as Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Te agradecemos porque o Senhor é bom e nunca falha, Pai. Então, Pai, faz com que nós venhamos a partilhar com um amigo que esteja agora em isolamento social. Neste momento, Pai, está fora dos teus caminhos e precisa de ser direcionado. Ou até um amigo, Pai, que não lhe apetece estar em comunhão e vai-se logo embora da igreja depois do culto, Pai. Claro que ele não é obrigado, mas nós vimos um indício de depressão. Pode ser, Pai, que nós venhamos a dar um abraço e saber que ele está em comunhão e pertence a um de nós. Te agradeço, ó Pai, que este vídeo venha a ser para a tua glória, em nome de Jesus, Pai, e vidas sejam redobradas em ânimo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.